Coisa você avisa, viu? Glória a Deus, amém? Lucas 7, 37. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos pés, chorando, começou a rogar-lhe aos pés com lágrima, aleluia, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungidos com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo: dize-lhe, se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. E disse: pois qual deles amará mais? Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele que jamais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse Simão: vê tu esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e nos enxugou com seus cabelos. E não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco o perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa o pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Meus irmãos, nessa noite nós vamos meditar nesse texto e a gente vamos trazer algumas lições que esse texto ele vai nos trazer nessa noite. A gente aqui vemos que na ocasião qual nós estamos lendo, a gente encontramos um homem por nome de Simão. Que esse Simão ele era um fariseu. A Bíblia é que está dizendo que convidou a Jesus, aleluia, para participar de um jantar em sua casa. Glória a Deus. Porém, subitamente surgiu uma mulher em meio a esse jantar. E logo em seguida essa mulher se prostrou aos pés de Jesus. E a Bíblia relata que essa mulher, ela molhou os pés de Jesus, aleluia, com lágrimas e com um perfume que chama-se, aleluia, com um precioso unguento de alabastro. Essa passagem
aleluia, suficiente para a gente não pararmos em meio às nossas limitações. Amém, irmãos? Nesse estudo que nós vamos fazer hoje aqui, a gente vamos separar algumas lições que esse fariseu e com essa mulher ela vai nos ensinar. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que o Simão, o fariseu, ele convidou Jesus para participar de um jantar, pastor, em sua casa. Glória a Deus. E lá em Israel tinha um costume dos judeus que quando você chegava, pastor, na casa de alguém, aquela pessoa lavava os seus pés. Isso era sinal de honraria. Isso era sinal de honra. Hoje as pessoas não querem dar nem um copo de água quando vai lavar os pés. É assim, não, pastor? Então, quando aquela pessoa chegava, ela tinha que ser honrada. Quando você convidava, você tinha que honrar, porque era uma tradição dos judeus, pastor. Só que quando Jesus ele chegou na casa de Simão, o fariseu, aleluia, a Bíblia diz que de vez de Jesus ser honrado, Jesus foi desonrado. Por quê, pastor? Porque ele convidou Jesus para participar, aleluia, de um jantar. Mas ao Jesus chegar, aleluia, não foi feita nenhuma honraria para com a pessoa de Jesus. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que diz assim, aquele que diz assim, ó, entra na minha casa, entra na minha... É um convite que você está fazendo para Jesus, é assim não? Você está convidando Jesus para entrar na sua casa. Mas o que é que você está fazendo para você honrar Jesus, aleluia, na sua casa, para que Ele permaneça na sua casa? Exemplo, eu sou amigo do pastor José. Se o pastor José me convida para ir jantar com ele, e ele não me honra, eu só vou uma vez. Quem concorda comigo? É assim não? Quando você é desonrado, tem pessoas, pastor, que até convida. Tem pessoas, Denison, Cleber Mar, irmã Manuel, irmã Missionária Daniela. Tem pessoas que até convidam a gente. Mas não adianta só convidar. Tem que convidar e honrar. A Bíblia diz, isso aqui é a palavra, aleluia, que está nos ensinando hoje. Não só adianta, irmão, eu convidar, eu vou convidar, mas se eu convidar e não honrar, não adianta de nada. Porque a Bíblia diz que é dando. Como é que você quer ser honrado se você não honra? Como é que você quer que Deus lhe honre se você não honra? Como é que você quer que Deus honre o seu ministério se você não honra o ministério de ninguém? Amém, igreja? Então, primeira lição desse texto, aleluia, é que o anfitrião deveria mandar os servos lavar os pés do convidado. Em seguida, o anfitrião dava, aleluia, um beijo na testa ou na mão, simbolizando as boas-vindas. Para finalizar, o anfitrião, dono da casa, ungia a cabeça com azeite, simbolizando respeito. Porém, nenhum momento Simão foi hospitaleiro com Jesus. Convidou, mas não honrou. Nada disso foi feito.
Se os de casa, veja, Simão, que era o dono da casa, ele não teve, aleluia, essa essência, pastor, para honrar. Aí aqui eu lanço outra lição, segunda lição. Se os de casa não fazem, Deus chama lá fora para fazer. Quem já entendeu isso? É por isso que às vezes Deus levanta uma pessoa que não conhece você. É por isso que Deus levanta um estranho. É por isso que Deus levanta um lá fora. Para quê? Para honrar você, para honrar o ministério. Por quê? Porque quando se estão perto, não honrar, Deus traz de fora. Mas Ele não deixa de te honrar. Quem pode dar glória a Deus para Jesus? Aleluia. Simão, ele era um anfitrião, pastor. Ele era o dono da casa. Ele não fez nada para honrar Jesus. É Jesus. Agora eu imagino Deus. Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Aleluia. Deus estava ali e ele nada. Deus disse assim: eu vou mostrar para você que é o dono da casa. Você não quer fazer, eu vou trazer ouro lá fora para fazer. Quem já te deu isso? Olha para o teu irmão e diga assim: não se preocupa não. Se quem está perto de você não quer fazer nada para te ajudar, não se preocupa não. Se uma família, um parente, aleluia, não quer te ajudar, não se preocupa não. Por quê? Porque Deus tem estrangeiro, Deus tem pessoas de fora que vai te valorizar melhor do que os de dentro. Glória a Deus. Ei, às vezes, pastor, quem está perto não quer fazer nada por mim, por você. Aí Deus está dizendo assim: eu trago de longe, eu trago quem você menos espera, mas eu não deixo de honrar a sua vida, o seu ministério, porque eu sou um Deus zeloso. Quem está entendendo isso? A terceira lição que eu trago desse texto é que não era só uma refeição ali, era um momento, pastor, de adoração. Aleluia. Por quê, pastor? Porque quem está cego espiritualmente não enxerga isso. Simeão, aquela ocasião não era apenas uma oportunidade de se banquetear, mas para a mulher do vaso de alabastro era um culto de adoração, era uma oportunidade dela dar o melhor para Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: aleluia, aproveita a oportunidade para dar o teu melhor. Ei, tem gente que não sabe aproveitar a oportunidade não. Tem gente que, aleluia, está na presença de Deus, aleluia, aí está pensando no café que vai tomar depois que sair. Mas aquela mulher, quando ela olhou, você não está me ligando para o que está na mesa. A minha preocupação é em honrar, é em adorar, é me derramar aos pés dele, é derramar minhas lágrimas nos pés de quem merece, que é o Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo isso? Meu Deus, aleluia, não durma, não esteja, aleluia, igual aquele homem do Apocalipse, aleluia, que estava em cima do muro, em cima da janela. Quem está em cima da janela corre, aleluia, um risco grande, pastor, de cair e morrer como aquele jovem. Mas eu quero acordar você, aleluia, porque a Bíblia diz que aonde tem dois, aonde tem três, tem a presença de Deus. E aonde tem a presença de Deus é a oportunidade de você chorar, de você adorar, de você glorificar, porque quando você adora, Deus se levanta do trono para trabalhar, para mudar, para operar na sua e na minha vida.
Aleluia. A quarta lição que a gente extrai desse texto, a quarta lição é que ele não fez nada para honrar. Ele convidou, preparou o banquete lá, trouxe Jesus, mas não fez nada. Aí Jesus traz agora essa mulher calada, caladinha, e ela chegou e fez o que era para fazer. Eu vi John pregando um sábado lá, e John disse uma coisa que eu guardei. Ele disse assim: tem momento que a gente tem que ficar calado. Tem momento que a gente tem que deixar Jesus trabalhar. Aleluia, a gente tem que fazer o que é para ser feito, pastor, e ficar calado, fechar o restante com Jesus. Ó, essa mulher, ela não chegou dizendo que ela era teóloga, que ela era eloquente, que ela era pastora, que ela era isso. Ela não chegou dizendo qual era o grau de escolaridade que ela tinha. Ela não chegou dizendo qual era, aleluia, a preparação que ela tinha. Ela chegou calada. Ó o segredo de você trabalhar em silêncio. Aleluia. Caladinha, pastor. Chegou calada, sem causar espanto, sem chamar a atenção de ninguém. Mas quando ela chegou no ambiente, ela fez o que era para ser feito. Olha para seu irmão e diga assim: você pode até chegar caladinho, mas o que você não pode é deixar de fazer aquilo que é para você fazer. Ei, aleluia, ela chegou calada, mas quando ela chegou no ambiente, ela começou a fazer tudo o que era para Simão fazer. Olha para teu irmão, vamos dizer assim: ah, mas ele está querendo ser, mas ela está querendo ser. Não, é porque quando você não faz o que é para ser feito, Deus levanta pessoas, aleluia, que pode até não ser o mais preparado, mas vai fazer o que é para ser feito. O que é para ser feito é adorar, é chorar, é gritar, é buscar a presença do Deus vivo, todo-poderoso. Olha para seu irmão e diga assim: faça o que é para ser feito. Ah, pastor, mas isso aqui era para Cleber fazer. Ele não fez, não faça você. Ah, pastor, isso aqui era para John fazer. Aleluia, mas John não fez. Faça você, meu filho. Aleluia, o que você não pode é perder a oportunidade. A oportunidade chegou na tua mão. Então faça o que é para ser feito, porque é você que Deus quer usar. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes Deus até cria essa situação. Às vezes essa situação foi criada até por Deus, para promover eu e promover você. Aí sabe o que acontece? Quando Deus cria a situação, que é o momento de você aparecer, aí você diz: mas era para Deus eu fazer. Não é para Ele fazer isso? Não. Se era para Ele fazer, Ele estava fazendo. Já que Ele não está fazendo, a oportunidade é para você fazer. Então faça, porque essa é a oportunidade que Deus criou para você. Amém, igreja? Quem está entendendo essa mensagem? A quinta lição que a gente tira desse texto: a Bíblia diz que quem não adora só observa. Ó, quem vem para a igreja e não vem para adorar, vem para prestar atenção na roupa do irmão, no sapato do irmão, no carro do irmão, se o irmão pregou bonito, se o irmão pregou feio, se o irmão cantou certo, se o irmão cantou errado, se o pastor falou isso certo, se o irmão falou isso errado. Por quê? Porque quem não vem para adorar fica só observando o que é, o que não é para observar.
Me pergunta por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque, olha o que ele detectou. Você sabe quem é essa mulher, pastor? A pergunta do Simeão que ele fez para Jesus. Você sabe quem é essa mulher que está fazendo isso com você? Ó, ele foi olhar para onde? Para o passado da mulher. Ele foi olhar para onde? Para o pecado daquela mulher. Mas ele esqueceu que Jesus disse assim: eu não lanço fora nenhum daqueles que se aproxima de mim. Ei, Mateus diz assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, tomai de mim o meu fardo que é leve, meu fardo que é leve, o meu jugo é suave. Diga assim: Jesus não despede de ninguém. Jesus não está preocupado para o seu passado. Jesus não está preocupado para o que você era. Jesus não está preocupado com o que vão falar de você. Jesus não está preocupado com o que vão dizer de você. Jesus não está preocupado com o que vai pensar de você. Jesus está dizendo assim: não se preocupe com os outros, se preocupe em me adorar. Quem está entendendo isso? Ei, já que o fariseu não estava preocupado em adorar porque não fez nada, então o que foi que ele foi fazer? Olhar para a vida da mulher. Porque quem está na igreja para adorar, pastor, está preocupado em ganhar almas, está preocupado em ver aquela pessoa liberta, está preocupado em ver aquela pessoa transformada, está preocupado em ver aquela pessoa livre das drogas, da cachaça, da prostituição. Ei, ele está pronto para colher, para amar, porque amar não é você amar as minhas qualidades, não. Amar é você amar as minhas qualidades e os meus defeitos. Ei, a prova disso é Jesus. Se Jesus fosse amar a gente por conta das nossas qualidades, não estava aqui com aquilo. Estava. Mas ele amou a gente. E o amor dele foi tão grande que não amou somente as qualidades, amou os defeitos também. Amém, igreja? Amém. Ei, nada interfere uma adoração verdadeira. Ei, escuta aqui, irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Cuidado para você não estar querendo impedir quem verdadeiramente quer adorar a Deus. Isso é forte. Por quê, pastor? Porque às vezes você vai olhar para o erro, para a falha daquela pessoa, mas ela não está ali, ele não está ali adorando da boca para fora. Ele está rasgando o coração, ele está entregando o que ele tem de melhor para Deus. Deus está se agradando, Deus está recebendo. E se você interferir, você vai bater em frente com Deus. Porque ele disse assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir de alguém adorar, de alguém entregar uma verdadeira adoração? Essa mulher, irmão, ela pode ter um passado ruim, mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém consegue interferir, aleluia, de alguém adorar a Deus em espírito e em verdade. Pastor, me explica isso aqui. João 4, versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Pastor, qual era a necessidade de Jesus passar por Samaria? É porque em Samaria estava uma guerra entre os judeus e os samaritanos. Porque os judeus diziam que o lugar de adoração era no templo, os samaritanos diziam que o lugar de adoração era no monte. Aí Jesus disse: eu vou passar nessa cidade. Por quê, pastor? Aonde ele passa, ele quebra o jugo, ele desfaz de barreira,
Ele quebra os ferrolhos, os cadeados, o que tiver impedindo, aleluia, a verdadeira adoração, ele desfaz, ele quebra, porque onde ele passa algo acontece. Só que olha isso aqui, o que Jesus queria, pastor, era ser adorado. Ele estava procurando alguém para ser o verdadeiro adorador, que adorasse ao Pai em espírito e em verdade. Agora olha para cá. Quando Jesus chega lá, ele vai até o poço de Jacó. Diga comigo, poço de Jacó. E quem é, pastor, que ele encontra lá? Pergunta, quem é, pastor? Ele encontra uma prostituta que já teve 5 maridos. E o que ela estava agora não era dela. Tem que preservar. É ou não? Olha para cá. Jesus podia. Peraí. Não tinha alguém melhor naquela cidade não para Jesus se encontrar? Tinha ou não tinha? Não tinha alguém, pastor, que não tinha esse pecado todo? Que já tivesse 5 maridos, que não estava. Que o que ela estava agora não era dela. Então ela estava o quê? No adultério. Não tinha alguém que não tivesse no adultério não, para adorar a Deus não. Olha para cá. Diga assim para você, irmão, Deus não está nem preocupado com o seu pecado. O que Ele quer é fazer de mim e de você um verdadeiro adorador. O que Jesus estava procurando era alguém, procurando uma pessoa naquela cidade para entregar uma adoração verdadeira. E quem foi que ele encontrou? Ele encontrou uma prostituta. Aí agora se levanta os fariseus. Pastor, ela não pode porque ela é prostituta. Pastor, ela não pode porque ela está em adultério. E Deus quer saber disso. Quando Deus resolve escolher alguém, Ele não está preocupado se está na droga, se está na prostituição. O que Ele quer é que você abra o espaço, abra o coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada. Aí tu vai ver uma coisa naquele dia por diante. O que é que vai acontecer na tua vida, na minha vida, se a gente der lugar para a presença de Deus? Amém, igreja? Amém. Sexta lição que a gente tira desse texto. Jesus não deixou se levar pelo currículo de Simeão. Se Jesus fosse olhar para a intelectualidade de Simeão, Jesus ia se deixar ser levado por ele, pastor. Mas Jesus preferiu não se impressionar com o status socioeconômico ou político de Simeão, porque às vezes a gente olha para alguém que tem uma condição financeira, é assim ou não? O cara é envolvido na política, pastor, o cara tem apoio, como se diz. Aí a gente se deixa levar por isso, é assim ou não? Ou então o cara tem uma condição financeira muito boa, e a gente se deixa, mas Jesus não se deixou levar por isso não. Jesus não se deixou. Eu fico triste quando eu vejo, pastor, verdadeiros líderes bajulando político. Bajulando, meu irmão, aleluia, você honrar é uma coisa, mas você bajular é outra. Você não foi gerado para isso. Você não tem que se impressionar, aleluia, com as condições financeiras, com a quantidade de patrimônio que ele tem. Isso diante de Deus não vale nada. Jesus, o que vale mesmo é isso aqui, ó. A intenção do coração. Jesus quer um coração contrito, John.
pastor José, Kleber Marra. Ei, a preocupação de Davi quando ele pecou, ele disse: eu preciso, o que eu quero dar é um sacrifício a Deus, eu quero entregar um espírito quebrantado. Foi Jesus que não desprezou a mulher, não deixou ser levado por Simeão. Aleluia! Ei, eu não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve se capacitar. Eu estou dizendo que o que você não pode é deixar isso subir para a cabeça e você achar que você é melhor, você achar que não precisa de ninguém, você achar que é superior aos outros. Não! A gente somos iguais. Nós estamos aqui, temos que ter um espírito de humildade. Amém, igreja? Quantos pastores aí você conhece? Porque ele é pastor de uma denominação maior, ele passa por você não dar a paz do Senhor. Ele não me convida para você ir lá cantar, pregar, porque para ele você não vale. Para ele você não é. Quantos crentes passam na rua só porque congrega em outra denominação, passa e não tem coragem de lhe saudar com a paz do Senhor? Por quê? Porque o nariz empina. Ele acha que pelo fato dele ser, aleluia, do ministério A, ministério B, meu irmão, eu não sou do ministério A, eu não sou do ministério B, eu sou de Jesus. Aleluia! Eu sou remido e lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Amém, igreja? Pastor, seja a lição que eu disse para você. Não se deixe ser levado por isso. Aleluia! Faça igual a Jesus e ignore esse tipo de coisa. Amém? Por quê, pastor? Porque o que Deus quer verdadeiramente é um coração contrito e um coração quebrantado. Sétima lição, já estamos concluindo. O pecado vai parar e você continuará. Ei, enquanto, aleluia, Simeão estava preocupado com o passado daquela mulher, Jesus estava preocupado em parar o pecado da vida dela e fazer ela continuar ali, naquele tempo à frente, uma nova criatura. Glória a Deus. Aleluia. Porque as pessoas não entendem, sabe o que é, irmão? É porque olha para o nosso passado e fica julgando o nosso passado, mas não sabe que Jesus já deu um ponto, já deu um basta naquele passado e você agora é uma nova criatura. Você está trilhando um novo caminho, você está trilhando uma nova história. Você não é mais aquele que era quando você chegou. Amém, igreja? O conceito de Simeão, a mulher do vaso de alabastro, era caso perdido. Uma pessoa irrecuperável e digna de receber a atenção de Jesus. Ó, a mente. Ele olhava para aquela mulher e disse: essa pessoa aí é um caso perdido. Quantas pessoas já disse para você que para você não tem mais jeito? Que você é um caso perdido. Que você é irrecuperável. Mas isso aqui mostra que quando o amor, quando a graça de Deus, ela alcança o homem, ela mostra que o que não era, passa a ser. Aleluia. O que não era recuperável, agora Jesus recupera. Aleluia. Aquilo que era perdido, agora passa a ser achado. Aquilo que era indigno, agora passa a ser digno. Porque quando verdadeiramente nós temos um encontro com Jesus, Ele muda a nossa identidade. Para a gente correr. Aleluia. Eu disse que a sétima lição é: o pecado vai parar
e você vai continuar. Amém? A oitava lição. Aleluia. Para ir aos pés de Jesus, você tem que descer. Olha para o Senhor que está seu amigo assim. Você quer ir aos pés de Jesus? Qual é o caminho? Descer na oraria. O ato da mulher do vaso de alabastro se prostrar aos pés de Jesus demonstra o tamanho da humildade e quebrantamento em seu coração. Ó, ela poderia dizer, não, você está na mesa. Ela não. Mas ela disse assim, eu vou procurar o melhor lugar. Porque o melhor lugar não está na mesa. O melhor lugar está nos pés. Pastor, como é que é? O melhor lugar não está na mesa. Tem pessoas que querem estar na mesa, sentadas nas cadeiras de honra. Aleluia! Mas para mim, para você que acreditamos em Deus, o melhor lugar não é estar na mesa. Deixa quem quiser estar na mesa. O melhor lugar está nos pés de Jesus. Porque quem está nos pés de Jesus, Ele coloca onde Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele honra do jeito que Ele quer. Por quê? Porque quem está nos pés de Jesus está guardado, está protegido e mais, está, aleluia, debaixo da proteção de Deus. Amém, igreja? Ó, aleluia. Por isso que Isaías disse no capítulo 53 que pela pisadura de Jesus nós fomos sarados. Aleluia. Enquanto Simeão olhava para as mãos, no sentido de receber algo em troca, a mulher do vaso de alabastro olhou para os pés. Aleluia. De onde vinha a cura? De onde vinha o perdão para a sua alma? Afinal, os pés do Mestre está o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tem pessoas que querem sentar na mesa, John, para ficar de olho na mão de Jesus. Por quê? Porque só está preocupado com o quê? Venha a nós. Só está preocupado com o quê? Com o que vai receber. Tem pessoas que só querem participar de mesa, aleluia, estar nas mesas dos banquetes, aleluia, porque está preocupado, aleluia, aleluia. Eu não vou falar não, mas está preocupado em receber alguma coisa em troca. Mas Jesus não troca nada, meu irmão. Aleluia, pelo contrário, quando a gente se prostrando nos pés de Jesus, aleluia, sabe o que a gente recebe? A gente recebe cura, a gente recebe perdão para a nossa alma. Afinal, os pés de Jesus é o nosso socorro bem presente. E para a gente concluir, Ele sabe quem é você. Olha para o teu irmão e diga assim: Ele sabe quem é você. Ele sabe do teu passado. Não precisa você dizer aleluia, palavra a ninguém. Ei, irmão, aleluia, pastor José, Deus sabe quem é o pastor José. Olha para o teu irmão e diga assim: não se preocupe não com o passado de A, de B, de C. Por quê? Porque Deus sabe quem era você. Deus sabe quem era eu. Deus sabe quem era o pastor José. Deus te conhece, Ele sabe quem era o teu passado. Mas mesmo assim, Ele está disposto a me aceitar e te aceitar. Ele está dizendo assim: eu não estou preocupado com o teu passado, eu estou preocupado com quem vai ser você de hoje por diante.
Jesus sabe quem era aquela mulher. Para Simeão, se Jesus fosse profeta, conheceria o histórico da vida daquela mulher. E claro que em sua interna onisciência, Jesus sabe melhor do que todos a história daquela mulher. Aleluia. Porém, Jesus, mesmo sabendo que é aquela mulher, ele não impede dela se aproximar. Olhe para você e diga assim: aleluia. Por mais pecado que alguém tenha, não seja o empecilho dessa pessoa se aproximar de Jesus. Jesus disse assim, ó. Aleluia. Ó, peraí. Rapidinho, eu errado. Lucas 2:22 diz assim, ó. Ó. E cumprindo-se da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém e apresentaram ao Senhor. Ele disse assim, ó, fugindo da minha agora, mas assim: não impeça nenhum dos meus pequeninos se aproximarem dele. Ó, Jesus aqui está dizendo isso: não impeça. Jesus sabia quem era essa mulher, mas ele não aceitou que Simeão impedisse que aquela mulher se aproximasse dele. Aleluia. Jesus, aleluia, ele quer todos, o desejo dele é que todos sejam transformados. Por isso, permite a nossa aproximação, porque quem se aproxima de Jesus é transformado. Eu nunca vi uma pessoa se aproximar de Jesus e continuar o mesmo. Sabe qual é o problema, pastor? Tem gente, pastor, eu passei, aleluia, esses anos, mas você não conheceu a Jesus. Por quê? Porque Nicodemos é o quê? Príncipe da sinagoga. Estava lidando ali, ensinando, mas não conhecia Jesus. Aleluia. É assim não? Porque quando a gente conhece a Jesus, nós somos transformados. A mulher, aleluia, os pecados que aquela mulher carregava não contaminou Jesus, mas a santidade de Jesus constrangeu aquela mulher do padre abaixo. Afinal, a virtude de Jesus restaura mais vivo o pecador. Ei, meu irmão, o pecado não vai mudar Jesus, mas a santidade que há em Jesus vai transformar o pecado em bênção. Fica de pé que eu quero orar por você. Em cima. Feche seus olhos. Vou tirar.